Seja bem-vindo ao podcast Transformados pela Verdade. Agradecemos a cada um que tem nos acompanhado. Neste episódio, vamos falar sobre algumas responsabilidades que o Senhor colocou sobre nós até a sua volta. Que Deus abençoe sua vida e que você seja transformado pela verdade de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo de Tessalonicenses. Estamos falando sobre os preceitos diversos que a palavra de Deus nos coloca no final dessa carta. E hoje eu coloquei como ênfase não impedir a ação do Espírito Santo. Nosso objetivo é compreender nossas responsabilidades diante de Deus, diante da realidade da volta de Cristo. Mas antes, vamos orar. Senhor, te rogamos que a Tua palavra venha a preencher o coração, transformar, nos levar ao arrependimento e que possamos verdadeiramente ser transformados pela Tua palavra. Nos ajuda a cada um que tem nos ouvido. Em nome de Jesus te rogamos isso. Amém. Certa vez um homem deixou tarefas para seus empregados. Quando ele voltar, vê o que fizeram. Quando ele voltasse, os empregados haveriam de prestar contas. As Escrituras estão repletas de ilustração sobre prestação de contas, até mesmo sobre plantas que deveriam ser frutíferas, que deveria se esperar frutos, mas que eram infrutíferas. E diante disso, ela sofreu consequências. Fazemos isso com nossos filhos, colocamos responsabilidades sobre eles e devemos também exigir a prestação de contas daquelas responsabilidades que colocamos sobre eles, para que eles aprendam e amadureçam. O Senhor não nos deixa sem responsabilidades, irmãos. Ele quer algo de nós e haveremos de prestar contas a Ele e de como temos cumprido aquilo que Ele deseja. Hoje vamos falar da responsabilidade de não extinguir a ação do Espírito Santo. O nosso texto é 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22, que diz o seguinte: Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Irmãos, primeira responsabilidade que Deus nos coloca é de não impossibilitar a ação do Espírito Santo em nossa vida, de trabalhar na nossa vida. Versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito. É um comando tão curto, mas se meditarmos nela, tem tanto para mudar a nossa vida. Para desfrutar mais dela, temos que observar o modo correto. É preciso lembrar do papel do Espírito Santo. O que Deus faz através do Espírito Santo? Paulo havia ensinado longamente a esses crentes de Tessalônica, esses novos convertidos, sobre o Espírito Santo. Ele diz em 1 Tessalonicenses 4,8: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Porque o nosso Evangelho, em 1 Coríntios 12, 13, ele diz: Porque o nosso Evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós. Quando Cristo subiu aos céus, enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos que genuinamente creram em Cristo foram habitados pelo Espírito. Desde então, sempre que uma pessoa confia em Cristo como Salvador, o Espírito Santo o batiza no corpo de Cristo, o coloca no corpo de Cristo, né? O Espírito Santo está lá para nos ensinar, guiar, direcionar, convencer, mostrar
o caminho para compreendermos as Escrituras, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Conceder alegria, paz, amor, transformar a nossa vida, nosso caráter em semelhança ao de Jesus Cristo. Os ministérios do Espírito Santo são inúmeros e maravilhosos. Convencer, regenerar, selar, santificar, interceder, entre outros. No entanto, temos em nós a capacidade de apagar ou reprimir o Espírito. Isso significa abafar a ação dele. Por vezes, vemos cristãos que sabemos ser salvos, mas a vida deles não reflete o bom aroma de Deus. O que há de errado com eles? Estão resistindo ao Espírito Santo. O que significa apagar o Espírito? Significa dizer não a Deus, dizer não para algo que o Espírito Santo está dizendo sim. Em vez disso, deveríamos sempre responder sim. Extinguir tem um sentido de sufocar, de retardar, de impedir a ação. Logo, o texto está falando dos aspectos da atuação do Espírito Santo. Então, como podemos sufocar a ação do Espírito? Em primeiro lugar, o Espírito Santo ilumina a palavra de Deus, santifica por meio da palavra, exorta, consola. Logo, uma forma de sufocar o Espírito Santo está relacionada a uma vida que não estuda a palavra de Deus ou que distorce a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo falando em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, podemos sufocar o Espírito Santo não indo também à palavra de Deus com a atitude correta. Podemos até ler, mas se nós não tivermos a atitude correta diante dela, podemos também extinguir a ação do Espírito Santo. A Bíblia nos diz o seguinte, por isso, em Tiago 1:21 em diante, por isso, rejeitando toda a imundícia, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora notem, ele diz, recebei com mansidão a palavra em vós enxertadas. Como nós temos recebido a palavra? E não apenas ouvir, mas cumprir. E sede cumpridores. Então, um exemplo muito claro disso está em Hebreus, uma clara exortação que se repete naquela carta. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Nós deveríamos nos submeter amavelmente àquilo que Deus diz. Nós deveríamos obedecer à sua palavra. Em segundo lugar, o Espírito Santo traz os crentes à intimidade com Deus. Porque não recebestes, em Romanos 8:15-16 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os crentes podem, no entanto, impedir a ação do Espírito Santo ao não aceitar o propósito de Deus nas dificuldades da vida, quando não buscamos conforto, encorajamento no Senhor, quando não vamos a Ele em oração. Nossa filha corre para nós quando algo acontece. Ela tem intimidade de chegar e falar e dizer o que acontece e pedir ajuda. Quantas vezes nas dificuldades da vida nós nos afastamos do Senhor? A gente não se abre para Ele. E assim a gente impede a ação do Espírito. Deveríamos fazer a mesma coisa em relação a Deus que um filho faz com um pai. Deveríamos estar lançando nossas preocupações a Deus. Em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então,
Essa é a segunda forma de extinguir a ação do Espírito. Em terceiro lugar, o Espírito nos leva a compreender o amor de Deus que excede todo entendimento. A Bíblia diz: para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sem o poder do Espírito não existe segurança de salvação, não há testemunho, não há alegria verdadeira. O Espírito Santo ele nos fortalece, fortalece o homem interior, nos arraiga, nos dá alicerces, nos faz compreender e conhecer o amor de Cristo. E isso nos dá segurança, irmão, segurança da nossa salvação, segurança do amor de Deus. Isso faz com que a gente testemunhe, isso faz com que a gente tenha uma alegria verdadeira, compreendendo a vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, extinguir a ação do Espírito Santo muitas vezes se dá quando nós não compreendemos as circunstâncias da vida, e muitas vezes elas se tornam motivo de murmuração e não de termos uma alegria que não é submetida às circunstâncias, mas ela está voltada para a eternidade, por aquilo que Cristo fez por nós. Como não impossibilitar, né? Tendo a atitude correta diante da palavra de Deus, compreendendo, entendendo, se submetendo, aceitando as dificuldades da vida e colocando nossa esperança naquilo que é eterno. Então, muitas vezes, irmãos, não compreendemos, muitas vezes não temos a atitude quando vamos para a palavra de Deus. É Deus falando e deveríamos nos submeter e procurar mudança, procurar ser cumpridor da palavra, né? Mas agora temos também uma segunda responsabilidade que Deus coloca diante de nós até o seu retorno. No versículo 20 ele diz: não desprezeis as profecias. A palavra de Deus é infinitamente superior a todas as palavras do homem. Qualquer conselho desprovido de base bíblica não deveria ter em nosso coração lugar para desprezar a palavra de Deus e colocar como algo de menor importância. A palavra desprezar carrega um significado forte, considerar como absolutamente nada, para tratar com desprezo, olhar para baixo, né? Então, desprezar a profecia seria colocar como menos importante. Deus fala ao meu coração, mas eu penso, isso não tem tanta urgência, isso não é tão importante. A gente não vê a palavra de Deus como sendo autoritativa quando ela nos fala sobre santidade, por exemplo, quando ela nos fala sobre nossa expectativa, nosso desejo, nossas afeições, né? Quando ela fala sobre ensinos que devem, vamos dizer assim, nos incomodar porque mexe com o nosso pecado. Então, quantas vezes a gente não despreza a palavra de Deus? Então, aqui o texto diz: não devemos desprezar as profecias. Profecias do Novo Testamento, era rotineiro essa palavra, envolve a proclamação da palavra de Deus que foi revelada anteriormente. Como é hoje, na medida que a Escritura foi completada. Então, hoje não temos novas revelações, nós temos a palavra de Deus revelando a vontade de Deus. Romanos 12:6 nos afirma, suporta essa afirmação, né, que é de acordo com uma revelação já feita anteriormente. Ele diz o seguinte: se seu dom é profecia, seja de acordo com a proporção da fé. A fé na Bíblia sempre está associada a um conjunto de doutrina, de ensino que já foi entregue, né? Em Judas, do versículo 3 e versículo 20, diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, no texto
de Romanos diz que a profecia deve ser de acordo com a proporção da fé, ou seja, de acordo com aquilo que já havia sido revelado anteriormente. E Judas diz que a fé, ou o conjunto de ensino, de doutrina, ela foi entregue uma vez por todas e deveríamos batalhar por ela. Mas vós, versículo 20, ele diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E aí também fala sobre o conjunto doutrinário. Assim, Paulo instruiu os romanos que declarações proféticas devem perfeitamente estar de acordo com a palavra de Deus já revelada, né? Apocalipse 19:10 conclui da seguinte forma: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia ela procura revelar Jesus Cristo, né? Apóstolo Paulo, quando estava falando da palavra de Deus aos bereanos, o que é que eles faziam? Iam examinar as escrituras todos os dias para ver se o que ele dizia era de fato verdade. Então, irmãos, nós não deveríamos desprezar a palavra de Deus. Nós deveríamos alimentar, nos submeter, obedecer, amar, estudá-la, né? Então não deveríamos desprezar a Bíblia, mas a realidade é que muitas pessoas apenas pegam a palavra de Deus quando tem que ir para a igreja e não abrem em outro momento, não estudam, não investem a vida no conhecimento da palavra de Deus. Quantas vezes a gente não investe em coisas supérfluas, mas a gente não investe, a gente tem dificuldade, a gente não investe em um bom comentário, em um livro que fale sobre algum assunto que esclareça a palavra de Deus para nós. A gente não investe também nos momentos de ensino da igreja. Muitas vezes qualquer coisa é motivo para a gente deixar de ir. A gente não investe em congressos, em acampamentos, por exemplo, que nos levam a compreender mais a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, muitas vezes, irmãos, desprezamos a palavra de Deus. A Bíblia também diz que devemos ser mais criteriosos até o Senhor retornar. Versículo 21, ele diz: examinai tudo, retende o bem. Examinar tem o sentido de julgar. Dr. Martin Lloyd Jones, em 1970, ele dizia que a igreja estava à deriva de discernimento. O discernimento espiritual é a capacidade de distinguir a verdade divina do erro, da meia-verdade. Deveríamos examinar tudo, julgar tudo. A gente não deveria ir com a mente aberta para receber qualquer influência, mas deveríamos examinar que aquilo que é proveitoso, guardar. Examinar é uma palavra do Novo Testamento comum que se refere a testar algo para a autenticidade. Ela implica em distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado, o bem do mal. Uma vez que eles examinam tudo, os crentes devem em seguida o quê? Se apegar ao que é proveitoso. Aquilo que não faz bem, aquilo que deve ser rejeitado, eles devem desprezar. Mas guardar, não deixar ir, manter-se apegado àquilo que é proveitoso, né? Filipenses diz também: tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quantas vezes nós não temos nos alimentado de algo que não é proveitoso, seja um filme, seja um livro, seja uma música, né, que não tem proveito nenhum, e muitas vezes não temos esse discernimento, não julgamos essas coisas, né? Interessante que na célula, a célula tem uma característica, a membrana celular, chama-se de permeabilidade seletiva. A célula, ela só permite entrar na célula aquilo que vai trazer um proveito, aquilo que é examinado, e o restante ela não deixa tanto entrar como sair. Ela faz uma seleção. Irmãos, nós não selecionamos amigos, nós não selecionamos aquilo que assistimos, aquilo que lemos, nós não selecionamos aquilo que ouvimos,
nós deveríamos ser mais seletivos, nós deveríamos ser mais criteriosos naquilo que adentra. Hoje eu vejo uma preocupação muito grande acerca de alimentação, de selecionar alimentos que façam bem para o nosso corpo, mas muitas vezes não temos a capacidade de selecionar aquilo que entra na nossa casa, aquilo que entra na mente dos nossos filhos, né? Então nós deveríamos ser mais seletivos, mais criteriosos, examinar se de fato alguma coisa é boa e desprezar se não for, né? Abrir mão. Mas tem outra atitude que devemos ter, que a Bíblia nos ensina: fugir da aparência do mal. Versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. A palavra aqui é uma palavra que quer dizer manter-se longe. Mal se refere a algo que é prejudicial ou maligno. Esse mal, que inclui mentiras, distorções da verdade, bem como perversões morais, aparece de muitas formas, por causa de suas muitas manifestações. O crente controlado pelo Espírito Santo, ele deve buscar fugir da aparência do mal. É interessante que hoje a gente tem um pensamento e quase uma desculpa de dizer: bem, eu não estou fazendo mal, mesmo que pareça. Eu vi até uma pessoa que publicou um livro para destacar a questão de aparência e de mal em si. Só que a Bíblia diz que devemos fugir também daquilo que aparenta ser mal, e não apenas do que é mal. Se a forma como eu vivo leva outras pessoas a pensarem que eu estou fazendo algo errado, eu deveria evitar determinadas circunstâncias. Por exemplo, se eu estou com fome, eu preciso me alimentar, e você tem um restaurante, e você tem um bar, onde você vai se alimentar? Quando você entra no bar, o que é que as pessoas vão pensar? Eu não estou bebendo, eu não estou fazendo nada de errado, só fui me alimentar. Mas se você pode evitar, evite, para que você fuja daquilo que aparenta ser mal. Você, vamos dizer assim, é casado e você costuma dar carona para uma mulher, vamos dizer assim. O que é que as pessoas vendo você ali podem imaginar? Não estou preocupado com o que os outros imaginam. Pois deveria. Por quê? Porque você está se colocando numa situação que leva as outras pessoas, além do risco e do perigo que há, obviamente, né, de você estar em um carro sozinho com outra mulher que não seja sua esposa, você ainda leva outras pessoas a falar algo sobre você. Então você deveria ser mais criterioso, né? O crente que é controlado pelo Espírito Santo, ele vai obedecer a palavra. Ele vai exercitar o discernimento espiritual. Ele vai fugir da aparência do mal. Ele não vai querer que as pessoas tenham uma compreensão errada da sua vida, né? Ele não vai desprezar a palavra de Deus. Ele não vai impedir a atuação do Espírito Santo na sua vida. Como tem sido a sua vida, meu querido, que está nos ouvindo? Será que você tem impedido que o Espírito Santo lhe santifique, lhe conceda uma alegria inefável? Será que você tem examinado, tem sido criterioso naquilo que você vê, naquilo que você veste, na sua vestimenta, naquilo que você ouve, naquilo que você enxerga? Será que você tem fugido, mantido longe aquilo que aparenta ser mal? Você tem se preocupado com isso? Se não, é motivo de você arrepender-se. Então, pense um pouco sobre essas coisas, reflita, fale com o Senhor, para que Ele possa esclarecer seu coração e que você tenha essas responsabilidades, porque quando você estiver com o Senhor, diante do Senhor, Ele vai chamar você a prestar contas. E 1 João nos ensina que muitas pessoas vão se afastar envergonhados por causa da vida que viveram. O que é que você tem feito
com aquilo que Deus tem lhe dado? O que é que você tem feito com as responsabilidades que o Senhor tem exigido de você? Possamos ter a atitude correta diante dessas responsabilidades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que nos direciona, que tira o engano de Satanás, que muitas vezes quer nos convencer de que está tudo bem na forma que temos vivido, mas a tua palavra penetra até o nosso interior e revela a verdade, a realidade. Então te louvamos por isso. Ajuda a cada crente a não impedir a atuação do teu Espírito na vida dele, a não desprezar a revelação da tua palavra, a carta de amor que o Senhor deixou para nós, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor, a ter discernimento e examinar as coisas com critério e se abster, manter-se longe da aparência do mal. Nos ajuda nisso. Isso te oramos em nome de Jesus. Amém.